Fala aí, investidores. Wall Street está com os números em queda nesta abertura na segunda-feira para iniciar a semana já daquele jeito agitado. Porque, claro, o aumento dos títulos americanos atingiu em cheio o mundo das ações, principalmente aquelas ações de crescimento. Então veja, as ações aqui dos Estados Unidos elas caíram na sexta-feira e que sexta-feira, claro, foi o pior dia do mercado em 2022. E o mercado de títulos dos bonds, então eles realmente estão gerando muito aquela ideia de termômetro, mostrando como a valorização desses títulos está interferindo diretamente no mundo das ações das empresas, não é? De outros ativos, porque os títulos são seguros. Isso mostra então que tem muito dinheiro indo para a parte mais segura, ganha-se menos, mas pelo menos não se preocupa. Já então, no que se refere ao mundo das commodities, por exemplo, aqui a gente encontra alta volatilidade. E hoje, claro, vai ser também divulgados os números que revelam as expectativas de inflação ao consumidor. Olho nesses números. E dentro desse período, então, de earnings, ou seja, dos ganhos das empresas, a Norwegian Cruise Line, ela vai divulgar os números e vai mostrar, então, mais ou menos o que está acontecendo aí com a indústria do turismo, especificamente o mundo dos cruzeiros. E ó, um dos líderes do mercado da indústria de alimentos à base de vegetais, a chamada Beyond Meat, também vai trazer os ganhos dela nessa semana. E olha só, DoorDash, ela elevou a meta principal de crescimento dela para 2022. Já no mundo cripto, bom, aí tá tudo derretendo porque a Bitcoin ela caiu para a mínima dela em 22 meses. Olá, investidores! Como é que vocês estão com essa volatilidade toda? Esse aqui é o Money Talk, sua atualização diária do mercado então americano. E se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de vídeo, não se esquece, já se inscreve no canal agora para não esquecer e também ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você com os seus investimentos. Aproveita também já se inscreve nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Spotify, Telegram também tem. E claro, agora nós estamos no Patreon, onde diariamente eu posto um conteúdo exclusivo lá, ajudando então os membros com dúvidas, falando sobre então o contexto do mercado financeiro em geral, respondendo perguntas e trazendo ideias de investimentos e matérias também muito atuais para ajudar a proteger e, claro, multiplicar o teu dinheiro. E aqui eu deixo então no link desse vídeo, vai ser o primeiro link, vai ser então o Patreon, tá bem? Bom, vamos lá. Olha só, Yahoo Finance é a primeira tela que eu quero te mostrar, até porque, claro, o que a gente vai ver é muita dor de cabeça aí, de repente, olhando os índices somente. Você pode ver SP500 aqui, ó. Deixa eu até atualizar para você, porque às vezes eu deixo aqui minha tela, ela fica travada e o que a gente vê é que não mostra a realidade. Aqui eu tô vendo, olha, Nasdaq em menos 2,4, Russell em menos 3. O óleo, olha aqui, ó, menos 5, viu? A questão da volatilidade das commodities. Então, e olha, SP500 em menos 1,79. O que eu poderia dizer aqui é que os principais índices, então, de Wall Street, eles estão com muito problema. Ou seja, nessa situação toda, olha, cuidado, muito cuidado nesse momento na hora de escolher os seus investimentos. É esse recado que, claro, o Wall Street está passando. Porque o que a gente vê é que os principais índices, nesse momento, eles estão em baixa, com o aumento justamente dos rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos. E, claro, dentro desse meio estão as perspectivas daquele aperto agressivo da política monetária, o que pesa muito sobre as ações, principalmente das empresas ditas de crescimento. Então, com esse sentimento afetando justamente a ideia de, puxa, os teus investimentos diretamente, porque, claro, aumentou a taxa de juros, vai ser um problema aí para essas empresas pagarem a conta dos empréstimos que elas têm ou que buscam ter de repente, né? Por isso que vai afetar, sim, com muito medo, principalmente agora, não somente para as empresas ou dentro dos Estados Unidos, com a questão da inflação, né? Até porque a inflação está no mundo todo, mas principalmente pela desaceleração da economia chinesa, claro, por tudo que eu venho falando aqui nesse canal sobre atualizando você sobre as notícias da China fechando principais cidades com muito medo dessa situação aí de saúde pública lá que eles não estão dando conta. Então, fica de olho nessas situações. Por isso, claro, então eu posso dizer que o Dow Jones, ele caiu mais ou menos aí em torno de 215 pontos, e isso na abertura, tá? Então ele já caiu ali para casa dos seus 32.680, alguma coisa nesse sentido. E quando você olha aqui, você vê, ó, que ele já está até menos 32.500. Deixa eu trazer para você novamente a tela aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que ele está. Olha só, Dow Jones
32.500, está até menos do que foi na abertura. E o SP500 ele também já tinha caído ali em torno dos 42 pontos, mas você pode ver aqui, ó, já foi até mais. Então ele estava em 4.080 e agora já está em 4.045. E o Nasdaq ele caiu 221 pontos, ou seja, em torno de 1,82 naquele momento. E o que nós vemos aqui, ele estava em 11.920 mais ou menos, e agora já está em 11.824. Isso na abertura do mercado. Bom, nessa situação toda, eu diria para você que as ações dos Estados Unidos, então, elas estão refletindo o que ela já vem da semana passada. Afinal de contas, sexta-feira saiu então o pior dia dela. Ela estava, a gente imaginava que pudesse sair, porque foi realmente um dia muito ruim para os números. E dentro do contexto do ano de 2022, foi o pior dia. E os investidores, claro, continuam então digerindo os planos que o Fed ele está mostrando que vai acontecer um contínuo aumento de taxas, né? E de repente ainda vem a questão do balanço do Fed, que eles vão reduzir. Isso então, claro, vai impactar diretamente o mercado em geral. E por conta disso, claro, a inflação nesse contexto ela está no ponto mais alto dos últimos 40 anos. Por isso, claro, o Banco Central ele elevou as taxas pela segunda vez desde 2018 e foi a alta mais acentuada então desde a era das empresas.com, que foi um momento, um dos crashes da bolsa americana lá no ano de 2000. Então, veja que, ainda assim, né, uma perspectiva menos agressiva, ela pode ter sim desencadeado um rally, né, nesse meio aí que aconteceu na semana passada e muita gente esteve vendendo as suas posições. E claro, né, dentro dessa situação, quando a gente observa, é que uma coisa puxa a outra. Veja, o mercado de títulos e os preços das commodities, eles estão permanecendo muito altos e, acima de tudo, extremamente voláteis. E o que, claro, né, segundo os analistas, pode sim continuar e, como resultado dessa situação, vai trazer, claro, um ambiente de altas taxas. E os gerentes de investimentos de grandes hedge funds, eles estão argumentando que a trajetória ascendente das taxas de juros significa que os ativos, por exemplo, como ouro, como títulos, eles simplesmente não estão fornecendo o mesmo porto seguro que normalmente eles representavam no passado. Então, essa mudança atual do mercado em vários aspectos, claro que está deixando então extremamente instável em várias. Não tem aquele. São 11 setores da economia americana, não tem necessariamente um setor que está a salvo. Todo mundo está sofrendo. É claro que uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas bom, vamos lá. Ainda assim, veja, o rendimento do Tesouro de referência de 10 anos, ele ultrapassou os 3,18% pela primeira vez desde 2018, à medida que nessa situação o que a gente vê é que essa situação que está crescente, né? Os preços então dos rendimentos eles estão tendo, claro, uma tendência de aumentar porque as pessoas estão saindo de investimentos mais arriscados e indo então para investimentos menos arriscados, então, ou seja, mais seguros. Vou colocar aqui entre parênteses, né? Para mostrar isso para você, vamos dar uma olhadinha então o que está efetivamente, como que impacta isso, né? Eu falei então de 2018 e em 2018 o que a gente pode encontrar aqui nessa imagem é que eu separei efetivamente desde em março de 2018 até dezembro de 2018 para você entender um pouquinho da lógica. Esse aqui é o SP500 então, ele mostra que houve uma grande queda. Se eu clicar aqui então somente para ter uma ideia do que está acontecendo, vamos dar uma olhadinha aqui. Se você pega, opa, deixa eu só voltar, aqui ó, fica melhor para você ver. Tá vendo essa linha azul? Dá uma olhada aqui. Olha só, essa foi uma queda então entre colocando aqui, ó, mais ou menos ali setembro de 2018, que já vinha numa alta, como você pode ver, e ele teve sim uma queda acentuada ali até o início do ano de 2019. Aqui então era um presságio, muito se argumentava, se você for olhar as notícias daquela época, para uma chamada também recessão, como a gente está vendo agora. E como assim, né? Você pode me perguntar. Olha, quando eu vou de repente para os bônus, o que eu vou encontrar aqui, ó? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu me colocar de repente aqui para o centro, fica mais fácil de você visualizar. E aqui, ó, nesse patamar, ele está no mesmo patamar. Aqui era 2018. Olha só, deixa eu só apagar esse monte de notícia aqui. Vamos lá, ID oferta. Olha lá, em 2018, você pode ver aqui do teu lado esquerdo, e de repente a mesma linha que eu tracei aqui azul é agora 2022. Está no mesmo patamar e isso indica então um grande medo. E se há medo no mercado, claro, todo momento de medo, a gente o que vê é
susto. Então, o susto da galera sim está gerando um grande mercado de venda de ativos. E claro, quando há muita venda, é necessariamente o que a gente vai encontrar vai ser uma queda no preço das ações, independentemente da qualidade das empresas. Claro que tem aquelas que realmente aí vão cair e vão ficar pelo fundo mesmo, porque não tinham muito a entregar. Então veja que ainda hoje vai ser divulgadas as expectativas de inflação ao consumidor de 1 a 3 anos de abril e são de extrema importância, porque em março as expectativas de inflação elas atingiram uma nova alta de 6,6% para a leitura desse ano e também é chamada de curto prazo. E a leitura de médio prazo dos 3 anos diminuiu um pouquinho em março, chegando em torno ali de 3,7. Então esses dados econômicos aqui, eles sim reforçam, obviamente, a ideia de medo do mercado. E o que mais se espera é que, de repente, se houver uma recessão, ou pelo menos o que a gente já está observando, essa caminhada em passos largos, infelizmente, é que vai haver sim uma chamada capitulação, ou seja, uma desistência de muita gente aí que investe e por conta e vai se permitir tomar conta pelo medo, e essa é uma das fases, inclusive, dos ciclos de mercado. Isso acontece em todo o mercado de investimentos, mais cedo ou mais tarde. Então, sim, estamos vendo essa realidade hoje e mais do que isso, estamos vivenciando essa realidade. Então, sempre, nesse caso, eu diria para você prestar atenção, estudar mais, porque, claro, é nesses momentos justamente de grande queda de mercado é que a gente acaba formando grande possibilidade de ganhos, sempre pensando no longo prazo, porque no curto prazo, óbvio, o mercado ninguém sabe o fundo do poço, então o que se faz é construir o chamado preço médio, ou custo médio, enfim, é aquela média de compra das suas ações. Mas quando você pensa no longo prazo, como eu sempre falo nesse canal, para as boas empresas, sim, o que a gente encontra de maneira estatística é um mercado dito altista. Por isso, claro, vamos falar agora das nossas ações. E aqui a Norwegian Cruise Line, ela vai divulgar os seus ganhos e depois, claro, né, de perder, justamente teve um período aí de perda muito grande, foi o tempo de que tudo teve fechado, então não haviam cruzeiros aí navegando. Os cruzeiros estavam basicamente, ó, pagando para existirem, eles estavam gastando muito dinheiro para se manter. Então, o que nós encontramos aqui é que sim, essa empresa tem tudo realmente para crescer, afinal de contas, aí quem está viajando, conhecendo aí, passeando um pouquinho, porque agora já estão abertos muitas possibilidades de viagem usando os cruzeiros, está percebendo então o quanto essa empresa, e não somente ela, várias outras também, Carnival, por exemplo, todas elas aí estão com as suas reservas full, ou seja, não tem mais o que fazer. Há um mês atrás, a própria Carnival, ela veio trazer os números dizendo que foi teve uma semana específica que foi a melhor semana da história dela de venda de tickets. Imagine. Então veja, aí, no caso da Norwegian, né, em fevereiro a empresa ela permitiu que crianças, por exemplo, menores de 5 anos, embarcassem sem comprovante de vacinação e ainda removeu o mandato dela de uso de máscaras. Então você imagine que agora então realmente abriu-se todo um leque de possibilidades que antes não tinham. E veja que na semana passada a Royal Caribbean ela também informou que desde março as suas reservas simplesmente superam os níveis recordes observados pré-pandemia. Imagine, pré em 2019. Bem, então o mercado aí de turismo, como todos os outros mercados, a gente pode ver várias quedas. Daqui a pouco eu vou mostrar para você também as ações, como eu sempre faço. Mas acima de tudo, o que a gente tem que olhar qual que é as empresas que realmente são os grandes players de mercado, que por mais que estejam caindo, sim, tem uma tendência gigantesca de recuperação. Veja aqui, na quarta-feira, a empresa também Beyond Meat, ela vai entregar então o seu boletim do primeiro trimestre. No final de abril, o gigante, por exemplo, fast food, o McDonald's, ele anunciou planos futuros para expandir uma parceria com essa empresa de carnes que é baseada justamente na linha mais vegana, então, ou seja, que tem base em vegetais. E isso depois de lançar o chamado, no caso do McDonald's, o McPlant, em locais muito selecionados agora já no mês de fevereiro. Claro, porque essa é uma tendência, a alimentação mais saudável. E vamos combinar que McDonald's não é bem um sinônimo de ser saudável. Ele pode ser saboroso, mas saudável ele passa longe. Então, para tirar um pouco essa característica, ele sim vem acompanhando as tendências de mercado e essa parceria com a Beyond Meat pode sim ser um catalisador, de repente, dessa empresa recuperar os níveis que ela já alcançou, as máximas dela, em 2021. E ainda na área da alimentação tem o chamado DoorDash, que elevou sim as metas, principalmente de crescimento agora para 2022.
Isso que, refletindo, claro, um aumento de em torno de 35% na receita da DoorDash. Então essa empresa, ela elevou, claro, a previsão dela para o ano inteiro, para uma importância justamente no contexto, assim, de métrica do setor, voltado para, claro, ela é uma se não a gigante, né, do mercado, que ela vai mostrar para que lado o mercado está indo, se vai continuar como aconteceu aí no momento que o país estava fechado, então as pessoas se voltaram muito para essa questão de entregas, seja nas casas, seja nas empresas, e simplesmente gostaram muito desse comodismo. Moral da história, simplesmente cada vez eles estão investindo mais e crescendo mais. Então, o que a gente vê que tá, essa empresa, ela se deparou com algumas situações ali trabalhistas em dado momento, né, com dificuldade de contratação, mas ela evitou muito bem, em grande parte, pelo menos, esses problemas, e que estavam atormentando justamente todo o setor de entregas, e ela conseguiu então garantir uma entrega, eu não diria exatamente perfeita, assim, mas na linha assim da boa qualidade, pelo menos da entrega dos alimentos e de tudo que ela entrega, bem da verdade. Isso porque, claro, essa empresa, ela é tida como uma facilitadora da chamada economia gig, e ela, claro, ajudou então a atrair um fluxo simplesmente constante de agentes de entrega. Ao contrário, por exemplo, quando a gente olha outros players de mercado que não foram tão felizes, como, por exemplo, a Domino's Pizza ou até mesmo a conhecidíssima Pizza Hut, que lutaram muito para manter a frota deles de entrega em um mercado extremamente difícil e concorrido. Já no caso da DoorDash, ela sim conseguiu manter os seus agentes de entrega, porque, claro, ela parou para pensar para dar soluções. Não que os outros também não tenham parado, mas as soluções não foram tão efetivas, porque simplesmente o que eles fizeram? A DoorDash, né, então, ela tomou medidas para aliviar justamente a pressão desses preços da inflação no combustível, que claro, né, a entrega é feita, então, a maioria utilizando carros, e por conta disso aumentou o custo para aquelas pessoas que faziam essas entregas. E daí eles ofereceram, então, reembolsos e também simplificou muito o processo de trabalho com a empresa. Isso facilitou demais, se tornou mais atrativa e, claro, essas pessoas, então, que fazem entrega se voltaram mais para a companhia e isso fez com que ela, então, melhorasse a sua qualidade. Agora, vamos falar um pouquinho então do mundo cripto. E olha só, a Bitcoin, a gigante Bitcoin, o player do mercado cripto, ela caiu para um nível muito abaixo desde julho de 2021, nessa segunda-feira. E isso não é bem algo, claro, novo, né? Já que com a queda do mercado de ações, o que se vê é uma situação onde o risco ele não está sendo uma opção muito atrativa, né? Para todo, pelo menos para todo mundo, né? E por isso é que as quedas elas estão sim se dando cada vez mais de modo mais continuado e prejudicando diretamente as criptomoedas, que atualmente são negociadas numa linha assim com os chamados ativos mais arriscados. E daí, nesse pacote, vamos colocar assim, seriam também as ações de tecnologia. E aqui está, eu diria assim, que é todo mundo no mesmo barco chamado risco. Mas, claro, como sempre, high risk, high reward. Então depende do apetite de cada investidor e mais do que apetite por risco, mas também do fôlego de cada investidor poder investir, de repente ver suas ações até caírem um pouco mais e ter tempo para esperar então a recuperação desse mercado. Então, efetivamente, é um mercado interessante, mas claro, sim, é um mercado de risco. Por isso que eu quero mostrar para você o que eu sempre gosto de trazer, que é o que está acontecendo nesse exato momento dentro do mercado. Então vamos dar uma olhadinha no mercado aqui para você. Vamos dar uma olhada já na parte dos o que está acontecendo no mercado em geral, e daí nada melhor que olhando então os ETFs dos setores. Você pode ver então que todos os setores aqui, nesse exato momento, eles estão como? Em vermelho. Só que, como sempre, existem aqueles setores sofrendo mais, outros sofrendo menos. E o único setor que está em verde dos 11, ou seja, 10 estão em vermelho, 11, um deles não, é justamente o Consumer Staple, ou seja, o consumo defensivo. Por isso, olha aqui, ó, 0,32. No mais, todo mundo derretendo, em especial, olha só que coisa interessante, o setor de energia está quase menos 6%. Claro, nossa
commodity de sempre, o petróleo está fazendo o serviço dele aqui, que é subir e descer numa velocidade impressionante. Então, os benchmarks de mercado, como a gente já comentou, já mostrei para você, então, caindo aqui quase 2,7%, quase 2% e 1%. E se eu for olhar, então, as empresas mais especulativas, bom, aí todo mundo praticamente aqui só salvou aqui duas de uma seleção mínima aqui que eu fiz, só para você ter uma visão geral de mercado, mas, por exemplo, Coinbase perdendo menos 14%, claro, se as criptos estão perdendo, Coinbase vai perder também. E a empresa Block, olha que interessante, chegando aos níveis dela de 85, isso é uma grande promessa de mercado junto com o PayPal, né? Até porque ela é a concorrente do PayPal. Nesse exato momento tem muito mercado ainda para crescer, mas agora ela sim está derretendo. Então não é exclusividade dela, não é um problema da empresa, é um problema do mercado. E olhando nas empresas então de recuperação, ver que todas estão em vermelho, não tem nenhuma se salvando. Carnival aqui caindo 8%, quase 7,3%. Outras aqui, vamos ver se tem alguém pior aqui. Booking, olha só, é uma empresa então voltada para essa parte de turismo. A situação está bem complicada, o Airbnb batendo 124, caindo quase menos 9%. Hoje, então, o dia está complicado. Ou melhor, está cheio de oportunidades. Depende aquela ideia do copo, se ele está mais vazio ou se ele pode estar mais cheio. Não sei como é que você enxerga. Bem, vamos lá. A ideia é você entender aqui uma coisa bem importante também. Olha só o que está acontecendo. O índice VIX, olha só, em menos... ou melhor, em mais 11,43. Sabe o que isso indica? Medo. Medo com força no mercado. Agora, claro, quando a gente traz isso para outras perspectivas, outros setores, vamos dar uma olhadinha agora. Mundo cripto. Mundo cripto, olha só quanto é que está Bitcoin. 32.200, fazia tempo que a gente realmente não via, olha o tamanho dessa correção. Ethereum 2.300, elas realmente romperam patamares aqui que, bom, para quem gosta do mundo cripto, para quem sabe esperar e, mais do que isso, tem uma boa relação, obviamente, com o seu cardiologista. Afinal de contas, você tem que ter um coração muito bom para suportar todas essas oscilações do mercado. Por isso, claro, você vê, esse é um conteúdo gigantesco que eu passei para você agora de informações sobre o que está acontecendo no mercado e eu espero que eu tenha contribuído com a sua visão, o que você pode fazer de repente com a tua carteira, como você pode melhorar a tua carteira, como você pode proteger sua carteira agora. Então, agora faz a lição de casa, também dá uma olhada e olha só, espero você no próximo Money Talk. Se não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve no canal e também dá um like nesse vídeo, afinal de contas, foi todo um trabalho feito para trazer essa informação para cair no seu colo, para te ajudar com os seus investimentos. Então me ajuda, só dá um joinha e também manda para mais alguém que pode de repente gostar e, claro, fazer bom uso deste conteúdo. Então, se Deus quiser, vejo você num próximo vídeo. Até lá!